O programa Cidade Aberta, edição de hoje, começa a partir de agora aqui pela TV Cidade Farroupilha, a nossa TV. O que é daqui você vê por aqui. O programa Cidade Aberta é sempre o nosso espaço para a discussão dos assuntos do momento, enfim, o segmento de entrevista do telejornalismo local. O programa tem o apoio cultural do Hard Rock Café Gramado, a marca que vai mudar o turismo brasileiro. Estamos no ar pelo canal 14 da NET para toda a regional de cobertura da NET aqui em Farroupilha. Além disso, você pode acompanhar a programação da TV Cidade Farroupilha também pelo aplicativo TV Cidade Farroupilha ou então pelas redes sociais. O programa Cidade Aberta de hoje já entra no clima eleitoral. Falta menos de 30 dias para o primeiro turno das eleições gerais de 2018. No dia 7 de outubro, um domingo, nós estaremos indo às urnas, todos os cidadãos brasileiros, para eleger os novos deputados federais, os novos deputados estaduais. Cada estado elege o seu deputado estadual. Também renovando 2/3 da composição do Senado Federal. Nós estaremos votando, atenção, para 2 senadores. Vamos estar elegendo os governadores dos estados brasileiros e ainda o chefe máximo da nação, o presidente da República. Teremos a chamada eleição praticamente geral. Não estaremos elegendo vereadores e prefeitos. Todos os demais cargos públicos, políticos, estarão fazendo parte do pleito. Para falarmos sobre a organização, os preparativos, enfim, como está tudo sendo posicionado para a manifestação da democracia em Farroupilha, hoje nós recebemos aqui nos estúdios da TV Cidade Farroupilha o chefe do cartório eleitoral do nosso município, o Alexandre Borer, para um bate-papo atualizando as informações a respeito acerca do processo eleitoral. Alexandre, obrigado por ter aceito o convite para estar conosco aqui na TV Cidade. Bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Leandro. Sempre um prazer poder trocar algumas informações, passar informações para a população e para os ouvintes da TV Cidade. Com certeza. Bom, de uma forma bastante geral, depois a gente acaba segmentando. Como estão os preparativos para as eleições de outubro, primeiro turno, dia 7 de outubro, aqui no âmbito local em Farroupilha? O cartório já concluiu o treinamento dos mesários, o presidente de sessão e o primeiro mesário. Ele ocorreu agora nessa semana que está se encerrando. Na quarta-feira e quinta-feira foi feita uma explanação com as principais informações para esses 2 cargos e ainda compõe a mesa receptora de votos, um segundo mesário e um secretário. 4 pessoas ao todo. 4 pessoas em cada sessão eleitoral. Exatamente. Certo? Então a orientação, quer dizer, a formação para o pessoal, para o mesário e também para o presidente da sessão já foi dado, que são as 2 peças principais, né? Exatamente. O presidente é a autoridade máxima na sessão eleitoral. Então ele que resolve as questões de identificação do eleitor e todo o desenrolar do trabalho ao longo do dia de votação. Ele é assessorado pelo primeiro mesário, que o substitui, em caso de ausência, intervalo para almoço, alguma coisa assim. Um segundo mesário, que por sua vez, né, substitui o primeiro mesário também. E um secretário que auxilia nos trabalhos, coordenando a chegada das pessoas, devolução de documentos, enfim. Cada equipe acaba encontrando a melhor forma de trabalho no dia da eleição. Mas tem que obedecer a esta hierarquia. O presidente é a autoridade máxima na sessão eleitoral. Na sessão eleitoral. Certo. E aí depois a conferência, todos os detalhes, a identificação do eleitor, a digitalização ou digita os números do título eleitoral, libera a urna eletrônica, tudo isso compete aos... Essas atividades vão sendo trabalhadas em equipe. Né? Mas, digamos assim, o primeiro mesário e o segundo mesário seriam as pessoas que auxiliam o presidente na condução dos trabalhos, assim como o secretário, que pode organizar fila
e encaminhando os próximos eleitores à medida que o fluxo de votação vai ocorrendo. No que é possível também tornar público, que tipo de orientação vocês da Justiça Eleitoral de Farroupilha repassaram para os mesários e também para os presidentes de sessões eleitorais? Uma série de informações são passadas desde a montagem da sessão eleitoral, bem como o manuseio da urna eletrônica no decorrer da votação. Nós temos agora já metade da população sendo identificada biometricamente. Então, tem algumas peculiaridades no processo de votação e identificação do eleitor com a digital, que o mesário tem que, enfim, ter domínio para poder utilizar essa nova tecnologia, né? Nós teremos então em Farroupilha esta eleição, nós teremos a chamada eleição mista, né? A votação mista. Fazendo uma pequena correção, ela é híbrida. Híbrida. A votação mista, no jargão eleitoral, né, da votação, acaba sendo aquela eleição que teve um problema na urna eletrônica. Perfeito. Nós esperamos substitui o modelo de urna, é isso? Né? E aí passa para a urna de lona com voto manual. Aí sim nós teremos uma votação mista. Então uma votação híbrida. Híbrida, O tribunal chama de híbrida porque nós temos eleitores já cadastrados biometricamente e eleitores que ainda não estão cadastrados. E vamos ter mais uma novidade, que foi feita uma importação de dados do Instituto Geral de Perícias. Do IGP? Do IGP. Então a base de dados foi importada para o sistema pro cadastro da Justiça Eleitoral e, eventualmente, à medida que o eleitor for votar, ele vai ter uma informação dizendo que aqueles dados não estão validados. No momento que ele colocar a digital na urna e ela for reconhecida, o sistema entende que podem ser validados esses dados. E aí, depois, se fotografia e as outras informações do eleitor tiverem boa qualidade, vão ter um tratamento diferente por eleitor. Talvez algumas pessoas que têm uma boa qualidade de fotografia e de digitais não precisem passar pelo cadastro biométrico. Sim. Então acaba suprindo a necessidade, não em todos os casos. Não em todos os casos. Em alguns casos, de realizar o cadastro biométrico. Nós vamos voltar a falar disso depois posteriormente. Do processo, né? Possivelmente é uma novidade, é uma implantação, sim, até porque nós temos o caso, por exemplo, do município de Porto Alegre, onde mais de 1 milhão de pessoas ainda precisam ser cadastradas. Então, é muita gente. É muita gente. E certamente a tentativa de fazer essa importação de dados do Instituto Geral de Perícias, que já tem, né, toda uma base de dados pela confecção da carteira de identidade, isso pode fazer com que se tenha um ganho não seria um ganho logístico, mas que tem um ganho de economia, de trabalho, enfim, e também para a população. De celeridade do próprio processo. Exatamente. É um modelo, o cadastro biométrico, ele começou em 2009 em Canoas. Então nós já estamos aí quase um processo de uma década que demandou uma série de recursos, uma série de aprendizado para a própria Justiça Eleitoral. No início foram feitos alguns municípios isoladamente, depois, a partir de 2015, já no nosso caso, todo o estado do Rio Grande do Sul passou a ter o atendimento biométrico, né, mas existe uma alocação de recursos para que um cartório possa ter condições de fazer o cadastro biométrico, né, a contratação de estagiários, deslocamento de equipamentos, enfim. Então, é um processo que, se a gente conseguir reduzir a mão de obra com a importação dos dados do Instituto Geral de Perícias, ganham todos, né? Ganha a população, que evita um deslocamento. A necessidade do deslocamento, fila, exatamente, agendamento, enfim, tudo isso, né? Exatamente. Claro. Bom, voltando mais para a eleição agora do dia 7 de outubro, e se houver também o segundo turno, o chamamento feito pela Justiça Eleitoral de Farroupilha, quantos mesários, quantos presidentes de sessões eleitorais nós teremos aqui no município? Qual é o batalhão que estará a serviço, batalhão de pessoas, sim, que estará a serviço da Justiça Eleitoral? Irão funcionar 171 sessões eleitorais, né?
Então, a zona, só para a população entender, a zona eleitoral, zona 61, que é a nossa zona. É o município de Farroupilha. Todo. Nós temos o caso de Caxias, que tem 3 zonas para um município, ou o caso de Bento Gonçalves, que é uma zona que atende 4 municípios. Atende Pinto Bandeira, Monte Belo do Sul, Santa Teresa, além do próprio município de Bento. Certo. Então, a Farroupilha fica um meio termo, é uma zona só para um município. Para todo o limite do município. Todo o limite do município. Então, dentro da zona, nós temos diversos locais de votação, e dentro dos locais de votação, as sessões eleitorais. Então, serão 171 sessões eleitorais funcionando. Para compor essas 171 sessões eleitorais, nós temos, então, 684 pessoas. 684 trabalhadores. Exatamente. Entre presidentes, primeiro mesário, segundo mesário e secretário. É isso, né? Existem algumas outras funções nas escolas, locais maiores, nós temos os administradores de prédio, a pessoa que dá o apoio no local, abertura de portas, chave, telefone, enfim, que também são convocados. Certo. Esse time de 684 pessoas que estarão trabalhando no processo eleitoral, boa parte dessa turma já trabalhou, por exemplo, na última eleição municipal que nós tivemos aqui. É um banco de dados e pessoas que a Justiça Eleitoral vai mantendo e vai incrementando quando tem alguma saída ou tem alguma alteração. Como é que funciona a formação desse banco? Nós temos vários casos, né? Tem pessoas que manifestam o interesse de continuar trabalhando, assim como há casos de substituição. Então, eu diria que a composição é mista, pessoas que já têm experiência, há uma renovação também de pessoas que têm impedimento, não podem trabalhar, se mudaram, estão viajando, então são inseridas também novas pessoas nas convocações. Nas convocações, perfeito. Então, o time está todo ele já fechado, todo ele já formatado, com as orientações repassadas, e com certeza o presidente da sessão eleitoral, ele tem uma importância maior também, porque ainda na véspera da eleição, caberá ao presidente a retirada da urna eletrônica e do material? Na semana que antecede as eleições, o presidente é convocado para retirar o material no cartório, que ele vai usar no dia da votação, mas a urna eletrônica ela é distribuída no sábado por uma empresa terceirizada em todo o estado. Então eles têm roteiros específicos para poder distribuir as urnas eletrônicas e recolher também no domingo após a votação. Após a votação. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. Em seguida a gente volta conversando mais com o chefe do cartório eleitoral de Farroupilha, o Alexandre Borer. É o nosso convidado no programa Cidade Aberta de hoje, passando um panorama geral sobre os preparativos então para a eleição de 2018, eleições gerais, o dia 7 de outubro, primeiro domingo do mês de outubro, e se houver a necessidade de segundo turno para governador do estado e para presidente da República, a votação vai ser no último domingo do mês de outubro. A gente volta em seguida com a continuidade do programa Cidade Aberta de hoje, aqui pela TV Cidade. Hard Rock Café Gramado, planejado exclusivamente para você. O mais importante empreendimento turístico do estado está em Gramado, com várias atrações, loja de souvenir, pub, restaurante temático, centro de eventos, cozinha internacional e a mais importante memorabilia do mundo. Hard Rock Café Gramado, a marca que vai mudar o turismo brasileiro. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco.
Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356, WhatsApp 054 99990 0073. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261 3331. Bob's Bento Gonçalves, um empreendimento do Grupo Feltrin. Já estamos de volta aqui na TV Cidade Farroupilha. Você acompanha o programa Cidade Aberta, o nosso programa de entrevistas com os assuntos do momento. Estamos no ar com o apoio do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. É nosso convidado no programa de hoje, o chefe do cartório eleitoral de Farroupilha, o Alexandre Borer. Estamos fazendo um panorama geral sobre os preparativos para as eleições 2018, as chamadas eleições gerais e também o primeiro turno eleitoral. E nós vamos ter aqui em Farroupilha uma eleição híbrida, com a possibilidade da votação normal, da identificação normal, como a gente vinha fazendo, ou a utilização, para quem já fez também, do próprio cadastro biométrico, da biometria para o voto. Importante frisarmos também, né, Alexandre, e eu acredito que seja a orientação da Justiça Eleitoral, porque nesta eleição nós vamos estar elegendo deputado federal, deputado estadual, 2 senadores, governador e presidente da República. Então, nós vamos estar elegendo, votando em 6 cargos. 6 cargos. É muito número para a cabeça. Tem que levar uma colinha, né? É permitido, a orientação é levar a cola? A orientação é levar a cola em papel, né? Lembrando que equipamento eletrônico no momento da votação não é permitido. Celular, fazer selfie na cabine eleitoral? Fazer selfie, filmar o voto, isso não é permitido. Então, é vedado. É vedado. Os mesários estão orientados a solicitar que o eleitor deixe o equipamento em local separado da cabine de votação. Então, a colinha não vai poder estar... na mão? Não, ela pode estar na mão celular, desde que esteja no papel. O cartório tem modelos de colinha, mas basta anotar a sequência, a numeração
dos 6 candidatos que a pessoa A ordem escolher. de votação, é isso, né? Não só a ordem, mas o número dos seus sim. candidatos para facilitar o momento da votação, evitar atraso, enfim, a pessoa não... Lembrando da ordem, né? Exatamente isso, né? Não adianta eu anotar lá em casa, fazer a minha colinha, vou anotar lá o número para presidente da República, 99. O primeiro. Não é o primeiro voto que eu vou dar para o presidente da República, é o último, né? Na colinha, o presidente tem que ser o último Tem que voto. ser o último, né? E, evitando, nós já falamos aqui em outros programas, né? Mas a situação do eleitor não enxergar a foto do candidato na urna, ela está relacionada diretamente com essa digitação dos números. Sim. Porque se a pessoa chegou para votar, a urna está esperando o voto para o deputado federal. Se a pessoa colocar o número do seu candidato a presidente, vai ser um voto na legenda. Sim. A urna mostra. Né? Só que a pessoa, no momento que digitou, se ela não lê ali que é um voto de legenda e confirmar, votei e não vi a foto do meu candidato. Foi para a legenda. Foi Se for o caso de deputado estadual e federal. Exatamente. Tem a possibilidade de 2 votos na legenda. Na só legenda. Deputado federal e estadual, né? Senador não entra nisso. Não. Tá. Até porque uma eleição, a eleição do senador, ela também é majoritária, assim como a do governador e do presidente. Sim. Deputados é uma eleição proporcional. Certo. Neste ano há uma mudança se comparada com a última eleição geral que nós tivemos há 4 anos. Se votava primeiro para deputado estadual e nesse ano nós vamos votar primeiro, a urna já vai estar preparada, em outras palavras, armada, para receber o voto para deputado federal, né? Exatamente. É uma mudança também que está sendo colocada em prática, né? Mais uma razão para a pessoa ter a colinha e tem que votar com calma, com tranquilidade, lendo as informações que estão na tela. Se a pessoa, por acaso, estou votando numa legenda, sempre existe a opção do botão corrige, que apaga aquela sequência de números digitada e permite uma nova digitação de números, né? Sim. Quantas vezes for necessário, né? Desde que o procedimento feito de forma correta, né? Que as pessoas tenham um bom senso, né? Sim. Existe a possibilidade mesmo que o eleitor tenha sido habilitado para votar, chegou na frente da urna, coloca a mão no bolso, estou sem a minha colinha. O mesário pode interromper a votação, a pessoa retorna, sim, vai buscar a cola. Busca a colinha e volta para votar. Sim. Porém, se já fez um voto e precisar interromper, não tem mais. Aí não tem condições de retornar. Sim. Fazendo um voto, 2, 3, né, de 1 a 5 votos, considera que o eleitor compareceu às urnas e já votou. Então, se ele se retirar, ele perde o direito de fazer os votos restantes. Os votos que vêm pela frente, né? É importante frisar também de que a própria eleição é um assunto que a gente vai trabalhar mais adiante também, mas, enfim, no dia da eleição é permitido ao eleitor a sua manifestação política silenciosa. O eleitor pode usar uma camiseta, pode usar um bottom, pode usar o boné, pode usar pode levar a bandeira do próprio candidato, do partido, mas não pode aglomerar. A camiseta com um adesivo, né? Porque a confecção, a princípio, também está vedada. Ela é vedada, né? Sim. Como de distribuição de material de só propaganda. Aquele material adesivo, né? Colado, enfim. Sim. Então tem que ter muito cuidado com isso também, né? Os santinhos também tem uma restrição, não pode haver derrame de santinhos no dia antes da eleição, né? Até para evitar, não há por que sujar a cidade e ninguém ganha voto porque tem mais santinhos ou menos no chão. Se tivermos uma chuva vai tudo para a boca de lobo, né? Boca de lobo e acaba parando nos nossos arroios. É verdade. Então, a Justiça Eleitoral tem uma estimativa, Alexandre, de quanto tempo o cidadão, o eleitor, deverá demorar para votar nesta eleição? O voto ele é rápido. Vai variar de pessoa para pessoa, mas eu acredito que menos de 30 segundos. De 30 a 40 segundos, né? A pessoa tem condições de votar. Eu só quero chamar a atenção novamente, é importante, você que está nos acompanhando, muito importante, leve a cola, porque, por exemplo, para deputado federal, que vai ser para quem você vai dirigir o seu primeiro voto, são 4 números. Deputado estadual já são 5 números.
Depois, para senador, são 3 números. E aí você vai votar 2 vezes, vai eleger, tem a oportunidade de votar em 2 candidatos para o Senado Federal. Depois mais 2 números para governador e 2 números para presidente da República. Governador e presidente da República até um pouco mais fácil, mas imagina a salada de frutas que pode acontecer se você não tiver a cola. 4 números para deputado federal, 5 deputado estadual, mais 3 números para senador, mais 3 números para senador, mais 2 para governador e 2 para presidente. Então, nada melhor do que a cola, né? Senão vai dar um nó na cabeça. E sem falar que nós temos uma quantidade de partidos imensa, então... É verdade. Mesmo que os apoiadores, né, os candidatos que apoiam as coligações majoritárias, elas não são as mesmas, ou nós temos uma quantidade maior de partidos na coligação proporcional do que na majoritária. Na majoritária, então, sim. Antigamente, quando a gente era pequeno, ainda tinha aquela vinculação, né? O cara votava em sequência, era fiel a um partido, hoje em dia já é mais... É bem diferente. Como vai ser a apuração da eleição no dia 7 de outubro? Deu 5 horas da tarde, 17 horas, termina o prazo para a votação. Como vai se dar a apuração aqui em Farroupilha? O que vai ser feito em Farroupilha e o que compete ao TRE lá em Porto Alegre? A partir das 17 horas, pelo relógio da urna, temos uma pequena variação. A partir das 17 horas, o mesário, o presidente da sessão, ele inicia os trabalhos de encerramento. Então, emite o boletim de urna, grava a mídia de resultado, recolhe todo o material. A urna é guardada, embalada e fica no aguardo da empresa que transporta para recolhimento e trazer para o cartório. Haverá uma empresa que vai recolher as urnas também. A mesma que distribui, recolhe depois da eleição. O mesário fica, ao presidente compete recolher todo aquele material, e aí ele vai ser recebido pela junta eleitoral, que é presidida pelo juiz. No caso, em Farroupilha, pela doutora Cláudia Bambi, que é a nossa juíza eleitoral. Juiz eleitoral e presidente da junta eleitoral. Então, os trabalhos de apuração ou de recolhimento, de recebimento desse material, será feito no fórum de Farroupilha. Nós temos um saguão mais amplo e de lá acreditamos que teremos condições de transmitir os resultados para o TRE. Certo. Não tem apuração aqui em Farroupilha, somente Farroupilha transmite os resultados ao TRE em Porto Alegre. É isso, né? O processamento, a totalização, ela é feita toda no TRE. E a apuração nacional, a votação para presidente, então os votos de presidente da República. Senadores e... Não, senadores não, está certo, está dentro do Estado. A apuração, a totalização, a circunscrição eleitoral, né, para governo do Estado, a apuração ocorre no TRE, e já a circunscrição para a eleição de presidente da República, ela se dá no TSE. Então, os votos de presidente da República, eles vão sendo transmitidos posteriormente para o TSE, que vai fazer a totalização. E a gente pode explorar outras questões. As pessoas vão dizer, mas pode ter manipulação na transmissão dos dados, né, não querendo causar polêmica. Mas lembrando, quando o presidente da mesa, o presidente da sessão, ele faz o encerramento, a primeira informação que ele tem de votos é um boletim de urna. Então, um boletim de urna impresso que fica fixado na porta, ao lado, com a totalização de votos daquela sessão. O boletim de urna hoje tem um QR Code. Para quem não sabe, aquele código quadradinho, parecido com o código de barras. Então, os fiscais, toda a população já pode ler com o seu celular aquele código e comparar depois a informação que vai ser transmitida e totalizada nos TREs e nos TSEs. Então, só depois da primeira via do boletim de urna impressa é que vai ser gravada a mídia de resultado, que é levada para transporte, né, para transmissão dos dados, para totalização. Os dados ali contidos, eles são criptografados e guardam vinculação com a urna eletrônica em que foram gerados. Então, não existe, o mesário vai chegar no carro, liga um notebook para tentar alterar. Não, isso não... São histórias da carochinha, né, que circulam pelo Facebook. O sistema não permite. Não permite isso.
Certo. Uma outra informação importante, eu gostaria que você explicasse: justificativa eleitoral. Como fazer, para que serve e quem deve fazê-la? As pessoas costumam ficar brabas que tem que votar. E votar é uma obrigação indireta. O comparecimento à urna é obrigatório no nosso país. Então a pessoa deve comparecer às urnas e ali ela delibera da forma que melhor lhe convir. Se eu vou votar nos candidatos que estão concorrendo, se eu voto em branco ou se eu anulo o voto. Certo? Então a pessoa precisa comparecer às urnas e ali fazer o que... Então, porque tem gente que diz, eu não vou votar, depois eu pago a multa. Não precisa pagar multa. Esse dinheiro de multa ele acaba indo para o fundo partidário, fomentando ainda mais a atividade político-partidária. Então, compareça à urna, nem que seja para votar em branco, enfim, ou faça o voto nos candidatos. E, então, voltando ao teu questionamento, a questão da justificativa. Justificativa vale para aquele eleitor que está fora do domicílio eleitoral. Eu fui num churrasco, vamos supor, eu fui num churrasco na linha Jansen e tinha que votar lá no Caravaggio. O carro estragou no meio do caminho, eu não consigo votar justificar dentro do município de Farroupilha. Eu tenho a obrigação de ir até a minha sessão eleitoral votar. Agora vamos dar um outro exemplo. Eu estava ali na Salete, o carro estragou, não consegui ir até o Burati para votar. Bom, mas eu estou pertinho de Caxias, da Forqueta, eu posso ir na Forqueta justificar o meu voto. Então, por mais que nós transmitimos essas orientações aos mesários, às vezes a pessoa não se detém que o eleitor está com o título do próprio município, e essa justificativa, por mais que a urna eletrônica aceite, já que é um título de eleitor válido, na hora do processamento acaba sendo invalidado. Certo. Tá? Então, o eleitor, sendo mais objetivo em relação à tua pergunta, o eleitor fora do domicílio eleitoral, fora da sua cidade, ele pode fazer a justificativa do voto em qualquer sessão eleitoral. Municípios, o apoiador, nós estávamos ali falando de Gramado, cidades turísticas como Gramado, os cartórios eleitorais, eles organizam sessões próprias de justificativa. De justificativa, sim. Porque é um fluxo grande de pessoas. Um fluxo grande de pessoas. Não é o nosso caso aqui, né? Então, em Farroupilha, nós temos todas as sessões, elas estão aptas a receber a justificativa. Aí é só a pessoa ter o cuidado de, se tiver alguma sessão com fila, procurar outra no mesmo local, que tem um fluxo menor de pessoas para fazer a justificativa. Entrando na tua colocação, vou mudar o termo na pergunta também. Quais são as pessoas que têm a obrigatoriedade de se dirigirem a uma urna eletrônica? Regra constitucional. O voto é obrigatório dos 18 aos 70 anos. Dos 18 aos 70 anos. Dos 16 até os 18 facultativo e acima dos 70 anos também facultativo. O que é facultativo? Vota, vai à sessão então, se quiser. Vamos dos 16 completos aos 18 incompletos, o voto é facultativo, mesmo que a pessoa já tenha feito o seu título eleitoral. O senhor ou a senhora que completou 70 anos na véspera ali da eleição, o voto já se tornou facultativo. Facultativo, né? Vai às urnas se quiser. Sim. E chamando... Conversávamos há pouco sobre a campanha do tribunal, Vem Votar. Nós vivemos num Estado democrático. Então, nada mais necessário do que a população escolher os governantes e os legisladores através do voto. Se não temos os candidatos adequados que gostaríamos, é porque, quem sabe, a população como um todo ainda não amadureceu para que tenhamos esses candidatos, mas fugir do problema não resolve. Não resolve. Bom, Alexandre, te agradeço pela tua presença aqui nos estúdios da TV Cidade. Muito obrigado. Mais alguma mensagem que você gostaria de deixar aos nossos telespectadores? A palavra está à tua disposição. Agradeço o espaço, Leandro. Nós estamos sempre à disposição da TV Cidade, da população, para prestar esclarecimentos, trazer informações. Então, convidamos que todos
participem da festa da democracia. Agradecer os mesários que se dispõem voluntariamente ou involuntariamente a participar da eleição, mas tu vê pelo contingente de pessoas, o processo democrático ele acontece principalmente pela mão dos mesários que são convocados. A Justiça Eleitoral, ela é só o técnico ali na beira do campo, orientando, mas quem faz acontecer são os mesários, sem dúvida, e os presidentes. Que estão à disposição da democracia do país durante todo o dia de votação. Com certeza. Obrigado, a gente volta a conversar ainda até a realização do pleito. O programa Cidade Aberta fica por aqui na edição de hoje. Muito agradecido a todos vocês que nos acompanharam em mais uma edição. Continue conosco na TV Cidade, a TV que mostra o que acontece em Farroupilha. Até o nosso próximo programa.